Há 150 dias já está valendo a Lei 12.971, que pune com penas mais duras os motoristas que forem condenados por participação em rachas. A pena pode chegar a 10 anos de reclusão no caso de morte. A lei altera o Código de Trânsito Brasileiro para elevar a pena pelo crime de participação em racha, atualmente de 6 meses a 2 anos de detenção para até 3 anos. No caso do acidente resultar em lesão corporal grave ou morte, a pena poderá ser de reclusão. A pena é de 3 a 6 anos de reclusão no caso de lesão corporal e de 5 a 10 anos no caso de morte. O texto aumenta em 10 vezes as multas aplicáveis aos motoristas envolvidos em racha. Com isso, o valor chegará a R$ 1.915. Em Campo Grande, 2 condenações por matar no trânsito em disputa de racha chamou a atenção. Rian Douglas Vieira foi condenado pela morte de Marcos Vinícius Henrique de Abreu a 14 anos por homicídio qualificado em uma disputa de racha. Já Anderson de Souza Moreno foi condenado pela morte da jovem Maiana de Almeida Duarte. Em fevereiro de 2012, Anderson, que conduzia o Vectra, bateu no carro da jovem. Foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio no trânsito envolvendo disputa de racha. Na realidade, a legislação ela tem este poder e esta ideia, que é fazer com que haja uma sensação de temor à punição. Só que eu também penso que ela sozinha não vai trazer aquilo que a sociedade está esperando. Porque penso eu que há vários outros fatores que precisam estar acompanhando esta legislação. Nós precisamos ter um investimento em massa em educação no trânsito. Somente no ano passado foram cometidos mais de 1.600 crimes no trânsito, 80 foram enquadrados como homicídio culposo. Destes crimes, apenas 6 foram enquadrados como racha. A dificuldade em tipificar o crime, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, se deve ao fato de que é preciso flagrar os 2 carros que cometiam o delito. No primeiro trimestre deste ano, 12 casos já foram registrados. Para o juiz Carlos Alberto Garcetti, o novo texto não vai beneficiar condenados em Mato Grosso do Sul. Segundo o juiz, a decisão não abre nenhum tipo de precedente em diminuir penas dos que já foram condenados. Os casos de homicídio na direção de veículos, eles são analisados situação por situação, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto que é levado a julgamento pelo juiz de direito. Então o juiz analisa as circunstâncias daquele caso concreto. Isto significa dizer que não é porque um juiz considerou um determinado processo, tendo o agente ali praticado dolo eventual ou crime de homicídio na direção de veículo, que aquele precedente sirva para outros casos. Então, volto a dizer, cada caso é analisado especificamente pelo juiz, de acordo com as provas daquele processo, de acordo com as circunstâncias daquele processo. Isso não vai gerar uma jurisprudência para outros casos? Ele não gera jurisprudência exatamente por isso. Agora fica muito mais difícil configurar o dolo eventual no julgamento de um caso de racha com morte. Nesse caso, o réu será beneficiado porque a pena será menor. O objetivo do legislador, que era agravar a situação daqueles que praticam crimes no trânsito, acabou servindo para beneficiá-los. Por que eu digo isso? Porque o legislador ele descreveu nos tipos penais, tanto do 302 quanto no do 308, situações que nós utilizávamos para gerar o dolo eventual, para caracterizar o dolo eventual, que é justamente a questão da competição, do famoso racha, como também praticar o crime dirigindo embriagado ou com uso de substância entorpecente.
Então, nesse caso, a situação ela se agravou individualmente para quem pratica o racha, ou seja, a pena do racha exclusivamente, aquele que é pego pela polícia fazendo racha, foi agravada, tanto a pena quanto as sanções administrativas, multa, pontuação na carteira, mas se ele gera um resultado morte, ele foi beneficiado. Quando nós tínhamos aí uma responsabilização por dolo eventual de 6 a 20 anos ou de 12 a 30 anos, a partir dessa nova construção, que ao meu ver foi um equívoco absurdo do legislador, ele vai responder por no máximo 5 a 10 anos, se não houver interpretação de que sempre se interpreta em benefício do réu, de que o 302 e o 308 tratam do mesmo assunto, então teriam a pena reduzida ainda mais para uma pena de 2 a 4 anos.